Olá, sou Ana Paula Henkel e antes de começar a escrever, fui medalhista olímpica pela Seleção Brasileira de Vôlei, que defendi por vários anos. Conheço a imprensa brasileira por dentro e por fora e afirmo com segurança que não existe um time melhor que o da Revista Oeste. Assine. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao Estúdio Oeste, o nosso encontro nas noites de quinta-feira para repassar a semana em revista e, é claro, trazer em primeira mão para você que é nosso assinante os destaques da Revista Oeste, a nossa nova edição que estão saindo do forno neste momento, toda sexta-feira pela manhã. Você que é nosso assinante tem acesso a conteúdo exclusivo dos nossos colunistas, o time estrelado de colunistas da Revista Oeste, reportagens de fôlego. Pois bem, então, logo de cara, eu queria convidar você que vem com a gente aqui desde o Oeste Sem Filtro, passou por esse belíssimo especial, mais um episódio, né, do documentário, do curso do grande Guilherme Fiuza, você que estava aí com a Paula Leal e agora já emendando, né, uma grade da Revista Oeste aqui no Estúdio Oeste. Então, queria convidar você a assinar a Revista Oeste. Assinando, você está movendo, impulsionando também os nossos conteúdos em vídeo. E por uma tarde e noite como a de hoje, você pode perceber que estamos montando aí uma grande grade, muitas novidades pelo caminho, a Revista Oeste investindo em conteúdo multiplataforma e a gente vai estar cada vez aí mais perto de você, dentro da sua casa, nas noites de quinta-feira, nas tardes com o Oeste Sem Filtro, com as liberais, com o Oestecast e quase que eu dei um spoiler e falei o nome de mais um ou dois programas que vem por aí. Portanto, aponte seu celular para o QR Code, é um passo a passo muito simples e você vem fazer parte do time da Oeste. Vem jogar junto com a gente aqui do lado do jornalismo independente, sem filtro, sem rabo preso e sem dinheiro público. Dito isso, quero convidar também você que já estava nessa transmissão a repassá-la nos grupos de WhatsApp e, é claro, de onde você está nos assistindo. Escreva o seu nome, o nome da sua cidade. Já vou pegar aqui pelo perfil. Já apareceu São Bento do Sul, aqui em Santa Catarina. É a Larissa que está nos mandando mensagem. São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Márcio Silva. Vou anotando tudo enquanto eu ouço aqui o boa noite do grande time das noites de quinta-feira. Aqui no estúdio comigo hoje, Flávio Morgenstern, o copiloto, e a Branca Nunes, diretora de redação. Boa noite. Primeiro, ladies first, neste programa sempre. Então você já sabe que depois eu vou falar oi para Fabi e para Cris, tá bom? Tudo bem? Eu falei ladies first, aí não, só ficou só a gente, as ladies ficaram para lá. Boa noite, Branca, tudo bem? Boa noite a todos. Vamos para lá, Fabi, hoje aqui de São Paulo, de casa. Fabi, boa noite, tudo bem? Boa noite, Silvio, boa noite, Flávio, boa noite, Cris e boa noite, Branca, que está aí no estúdio. Muito obrigada a todos aqui na audiência do programa que eu digo que é o mais divertido. E sim, a gente fala sobre política, mas a gente também traz aí a capa da Revista Oeste. E prepare-se, pessoal, porque muita coisa vai acontecer essa noite aqui nesse programa. Obrigada, pessoal, e vamos junto. Como a gente sempre diz, é o nosso programa para levar as piores notícias possíveis de Brasília com algum bom humor, né? Boa noite, Cris. Está frio aí no Paraná? Continua, viu, Silvio? Continua. Fui para São Paulo, escapei do ciclone, mas voltei e peguei uma frente fria aqui. Diz que amanhã começa a melhorar. Boa noite para você, para o Flávio. Ó, cumprimentei os meninos antes, porque depois a gente domina, né? Boa noite, Branca. Boa noite, Fabinho. Prazer estar aqui com a nossa audiência de novo. É mais ou menos assim que funciona mesmo. Flávio Morgenstern, e aí, meu camarada? Boa noite, Silvio. Boa noite. Agora, a todas as mulheres, né? Branca, Cris, a Fabi, toda a nossa audiência. Mais uma vez, um prazer estar aqui. Apesar de que Brasília não anda muito prazerosa, como vocês já devem notar, né? Vamos comentar tudo aqui agora. É isso aí, boa noite também para Eulese Cardoso, lá de Araraquara, no interior de São Paulo, para São Sebastião, no litoral norte, onde está o Paulo Bolt, a Sandra Ribeiro em Rio Verde, em Goiás, muita gente chegando também ao pessoal, nossos amigos internacionais
também boa noite para o Canadá, nossa audiência fiel. Para Pedregulho, aqui em São Paulo, onde está o Luiz. Petrópolis, o Moacir. A Luísa, você está rápido aí também, né? Então vai, quero ver anotar tudo enquanto a Branca traz, em primeira mão, Branca, os destaques da Revista Oeste que você está fechando, está no gerúndio, está fechando ainda. Estou fechando, Silvio. Dei um tempinho no fechamento para trazer para vocês as novidades dessa edição. A capa da Revista Oeste é uma capa forte, como vocês vão ver, porque ela fala o que você só vai ouvir aqui, né, que é esses últimos eventos envolvendo ministros do STF, que vão desde a fala do Barroso na Uni, a gente vai retomar isso, até agora a busca, a operação da Polícia Federal no suspeito de agredir o filho do Alexandre de Moraes. E, então, a capa, acredito que vocês vão falar sobre esses temas aqui. Está aí a capa da Oeste. Os juízes... Deixa eu pegar, porque eu não enxergo nessa distância. Não, eu não enxergo a linha, o sub eu não enxergo. É porque o retorno está ruim, mas a gente pode dar uma ajuda. O discurso de Luiz Roberto Barroso no encontro da Uni, a operação da Polícia Federal na casa de um suposto agressor do filho de Alexandre de Moraes reforçam a suspeita de que os poderes supremos não respeitam limites. E, é claro, aparece também a figura da presidente do STF, Rosa Weber, porque ela autorizou a operação da Polícia Federal. Está aí, portanto... E aí, Branca, nós vamos falar um pouco sobre todo esse conteúdo de Brasília, que é um combo de reportagens e artigos de colunistas. É um combo de reportagem, então eu vou deixar isso para vocês. Tem também uma matéria, falando no Barroso, na Uni, nós temos uma reportagem especial da Joyce Maffezoli sobre a Uni. E conta como a Uni se transformou, né? Transformou a história do movimento estudantil numa fábrica de picaretagens. Então, tem casos de desvio de dinheiro, é muito interessante como que também a CPI da Uni que chegou a ser proposta não foi para frente. Esta reportagem eu gostaria de destacar. Agora, indo um pouco mais para as matérias mais leves, nós temos uma entrevista que o Dagomir Marquesi fez com o ChatGPT. E outro... Ele entrevistou o ChatGPT. O Dagô, que já tinha entrevistado o ChatGPT num outro momento, quando o ChatGPT surgiu. O que ele pegou agora? A gente teve, no dia 7 de julho, uma coletiva de robôs, em que esta robô, chamada Sofia... Coletiva de robôs já começou bem. Isso. Ela falou que os robôs governariam um país melhor do que os humanos. Então, o Dagô pegou uma série de perguntas para o ChatGPT e para outra inteligência artificial e fez perguntas que surpreendem na resposta. O Bard, né? Surpreendem na resposta. Então, vale a pena ler, tá divertido e surpreendente, porque ele faz algumas das perguntas que é assim, o que pode ser feito num país que ainda está tecnologicamente muito atrasado? É um país fictício, tá? Que ele inventa. O que fazer quando o quadro de funcionários da administração pública está inchado demais? E eu não vou dar spoiler das respostas, mas as respostas surpreendem, são muito boas. Depois o pessoal comenta. E para encerrar, eu vou destacar o artigo do Evaristo de Miranda, que ele voltou ao tema dos incêndios no Canadá, que aumentaram, não param de crescer e continuam não aparecendo em nenhum veículo de comunicação aqui. Então, agora tem 3% da floresta boreal canadense queimou. Impressionante que nós não encontramos eu ia dizer toda, você já falou um único, e está certo você, né? Aquele escândalo, meu Deus, uma floresta queimando no mundo, como acontecia
no governo anterior aqui no Brasil. Impressionante que ninguém fala, né, Branca? Ninguém fala. Então, são esses os destaques. Legal, Branca, então vamos lá, vou te liberar para você ir lá, fechar. Eu sei que a madrugada é longa. Quinta-feira, a madrugada da Branca nem é de quinta, já é de sexta. Ela termina o sol, para fechar a revista, o sol já raiou, já tomou café da manhã. Eu sei como é fechar a revista. Bom trabalho, Branca. Obrigada. Bom programa a todos. Muito obrigado. Aproveitando aqui, ó, para dar o meu alô, Vieira lá em Jundiaí, a Tânia está em Duque de Caxias, Cirlei de Garibaldi, no Sul, Ayla de Capão Redondo aqui em São Paulo e a Jéssica de Lagoa Salgada. Boa noite para vocês. Escrevam aí no chat de onde vocês estão nos acompanhando, que a gente vai mandando aqui os nossos abraços. É aquele nosso momento Maguila, né, Flávio Morgenstern? Daqui a pouco, quem tem a minha idade, a minha geração, entendeu a piada sem graça. Vamos lá, vamos falar então agora de coisa séria. Bom, a capa, como foi mostrada aqui pela Branca, ela traz episódios que envolvem os ministros do Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Roberto Barroso, nós já tivemos oportunidade de falar sobre isso anteriormente, ele discursou num congresso da UNE, que é uma organização ligada ao PCdoB, historicamente ligada ao PCdoB, e disse a frase: nós derrotamos o bolsonarismo. Isso acabou num processo de impeachment em andamento, foi apresentado pela oposição no Congresso Nacional e cabe agora ao presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, deliberar, dar andamento, dar seguimento. Até hoje, pelo menos aí, ó, dos últimos 4 anos, 2019 para cá, nem ele, nem o antecessor, Davi Alcolumbre, deram andamento, seguimento a nenhum pedido de impeachment. E isso já bate lá a casa de 80 pedidos apresentados, a maioria contra o ministro Alexandre de Moraes. Em relação à ministra Rosa Weber, como eu já disse aqui, ela chancelou uma operação da Polícia Federal de busca e apreensão na casa de uma família de brasileiros que é acusada de ter hostilizado o filho do ministro Alexandre de Moraes durante uma viagem à Itália. Isso aconteceu no aeroporto de Roma e ainda aguardamos a divulgação dessas imagens para entender tudo o que aconteceu. Temos versões até agora, apresentadas de um lado e apresentadas de outro, elas são antagônicas, evidentemente. Então, portanto, isso para mostrar ali a figura dos 3 ministros do Supremo que teriam cruzado a lei, vamos dizer assim. Queria começar então com você, Fabi, apresentei aqui os 3... E é claro, o chat já me avisou, a ministra Rosa Weber falou em Pearl Harbor. Ela comparou o 8 de janeiro ao dia da infâmia nos Estados Unidos, aquele dezembro de 1941, que deixou mais de 2.400 pessoas mortas, centenas de feridos, afundou navios da esquadra americana e, é claro, é lembrado por dia da infâmia, por ter sido um ataque pelas costas, um ataque kamikaze, era a Operação Z, se não me falha a memória, do Japão, né, do Império Japonês. Fabi, passando a bola para você aí, então, eu acompanhei, aqui na Revista Oeste a gente produziu uma reportagem no site, o jornal Estado de São Paulo publicou uma reportagem hoje e ontem a Folha de São Paulo publicou uma reportagem também no seu site de juristas e constitucionalistas questionando esta operação de busca e apreensão em Santa Bárbara do Oeste, por se tratar de um suposto crime contra a honra. E isso seria algo talvez inédito, uma busca e apreensão de celulares e computadores, e também em relação à jurisdição. Isso aconteceu na Itália. Foi determinado pelo Supremo, pela ministra Rosa Weber, sendo que, segundo o STJ, é a comarca, né, da Justiça Federal determina que a comarca local é quem deveria administrar uma situação como essa. Então, passando a bola para você e depois para a Cris. Silvio, realmente, né, essa questão aí entre juristas está até esquisito, porque isso é inédito. Né? Nunca tivemos uma notícia desse tipo. E aí eu sempre fico atenta aos fatos. Aí, como você bem disse, né, todos os jornais trouxeram essa discussão, porque, obviamente, existe um exagero a ser apurado, mas eu vou me atentar, então, para que o advogado, né, da defesa do casal aí da família de Santa Bárbara do Oeste acabou dizendo hoje numa entrevista à tarde. E aí eu trago mais um ponto que é muito preocupante: acordem, advogados, acordem, porque é o nosso direito também, mais uma vez, violado. Né? Porque aqui ele diz o seguinte, que com a busca e apreensão, ele não sabe se vai haver ou não uma devassa nos telefones dele.
E ainda ele coloca assim, mesmo que haja, isso é inconstitucional, tá, gente? Sigilo entre advogado e cliente é protegido constitucionalmente, se estivesse valendo, mas é importante de deixar isso aqui bem frisado, bem colocado, porque será mais um ponto, mais algo assim para todo mundo dizer. E aí assim, eu fiquei chocada também, que eu também vi uma entrevista do Flávio Dino, que é o ministro da Justiça, todo mundo sabe, dizendo que estava tudo certo, né? Que a ministra Rosa Weber realmente colocou isso e que ela se pautou, aí a gente vai para o advogado de defesa, se pautou em nada, porque ela não chegou nem mesmo ver já os depoimentos que havia sido colhido no âmbito da Polícia Federal. Outro ponto, a Polícia Federal também já está dizendo para a mídia militante, né, porque só fala com eles, que os vídeos ali coletados tem um que está com uma edição. E aí também eu falo que faço as falas do advogado de defesa dizendo, não tem como dizer se há ou não edição se não passar por uma perícia. Ainda a justiça, ela caminha assim, por isso que até mesmo ela é lenta. Ele explica que o vídeo juntado pela defesa tem só 10 segundos, e não significa uma edição, é simplesmente uma parte do fato, mas que parece ali que mostra uma narrativa bem ao contrário do que estão dizendo por aí. O que me preocupa é que, de qualquer maneira, além da violação mesmo de soberania nacional, além de levar essa crise para algo diplomático e além de deixar o Brasil super envergonhado, se a gente for juntar também as declarações do Lula essa semana, a gente tem aí um fato muito novo e muito inédito, né? Você ser colocado em atos supostamente antidemocráticos e derrubada do Estado de Direito, lá naquele inquérito dos atos antidemocráticos, simplesmente porque você supostamente bateu boca com o filho do ministro. Então, realmente, gente, quando eu vi a entrevista, depois vocês vejam a entrevista, procurem na internet que vocês vão encontrar, a entrevista do advogado de defesa, eu fiquei chocada e sei que eu não deveria estar, mas como eu luto pela justiça, eu estou chocada com todo esse acontecimento. E para fechar meu comentário, que capa corajosa, né? Corajosa. Então, estou aqui também para qualquer coisa, porque não é qualquer mídia que vai ter essa coragem de colocar a nossa capa. Vou até pedir para a produção colocar, porque realmente, gente, isso não é para covardes, né? Fora da lei, eu posso apontar algumas. E é isso que nós estamos, fora da lei. Perfeito. Cris, vai você daí e chama realmente a atenção, porque homem público, ou que não, com ou sem mandato, com ou sem toga, ele não representa o Estado em situação nenhuma. Dentro do nosso regime, né, o regime democrático, colocar a Polícia Federal, se isso ficar configurado que a Polícia Federal está a serviço de alguém, isso me parece algo que é ilegal. Exatamente. Eu acho que, eu concordo com a Fabi que no atual estado de coisas, seria mais cauteloso, digamos assim, para um veículo de comunicação como a Revista Oeste, corajoso, né, que está aí falando a verdade sempre, trazendo a verdade para as pessoas não só se informarem, mas também refletirem sobre esse Brasil atual, seria mais cauteloso colocar um ponto de interrogação para deixar uma dúvida ali, né? Será que estão fora da lei? Só que eles estão fora da lei. A gente olha a Constituição e está escrito lá outra coisa. A gente lê o Código Penal e está escrito lá outra coisa. Código Eleitoral, não vou nem entrar no mérito aqui, porque também tem vários artigos lá que são desrespeitados. Então, não está errado que eles afirmar que eles estão fora da lei. A questão é por que estão fora da lei, e o Senado, que é o poder que fiscaliza o judiciário e também o executivo, está calado e omisso. Vamos lembrar que já tem 17 assinaturas de senadores e mais de 70 de deputados pedindo o impeachment do ministro Barroso, com base nessa última afirmação dele ali no Congresso da Uni, mas também relembrando todo o histórico, perdeu Mané, eleição não se ganha, se toma, o ativismo judicial indo para dentro do Congresso, forçar uma mudança nos integrantes da comissão especial que analisava a PEC do voto impresso, várias outras declarações polêmicas lá no tal do Brasil Conference do Lehman, em Boston, no ano passado, dizendo para Tabata Amaral que tínhamos que derrotar o inimigo do Brasil, e depois agora vem a confirmação, né, derrotamos o bolsonarismo, enfim, é um monte de declarações absurdas aí que são ilegais. A lei não permite ativismo político,
e eu sempre enfatizo aqui, não sou eu que estou dizendo, a minha opinião é essa também, mas a minha opinião é embasada no que já foi dito por vários juristas, aí os maiores nomes do estudo mesmo das leis já deram essas declarações, e não é de hoje. Alexandre de Moraes, fazendo esse fishing expedition eterno, manda apreender dispositivos de pessoas com as quais ele não concorda ou que ele quer perseguir, sem que exista alguma investigação maior acerca dessas pessoas. Nesse caso aí existia uma inicial, né, uma investigação inicial aberta contra esse suposto crime de injúria cometido num outro país, mas apreender celular para certificar de que houve um xingamento lá no aeroporto de Roma, absolutamente sem propósito, e isso acho que não tem nem jurista esquerdista que vá defender. Inclusive a mídia militante, que a gente muito critica aqui, vamos criticar hoje mais uma vez, porque é inevitável, a mídia militante do consórcio, a mídia militante lulista do consórcio, já está dizendo, peraí, isso aí está soando a carteirada, não é bem assim que as coisas funcionam, não faz sentido mandar apreender bens de pessoas, mandar a Polícia Federal invadir a casa de pessoas para averiguar um suposto crime de injúria. Injúria não pode ser confundido com ataque à democracia, um xingamento a um ministro não pode ser confundido com ataque à instituição, o ministro não é a instituição. Então, assim, não precisa ser muito conhecedor de lei até para poder dizer que está tudo fora da lei, né? Eu queria trazer uma contribuiçãozinha do nosso chat, que eu achei fantástica. Eu disse, nosso chat já chegando, né? Primeiro, mandar um abraço para Dona Graça de Parnaíba, no Piauí, porque o Sérgio Almeida, filho dela, está pedindo, aliás, um beijo. Manda um beijo para minha mãe, Dona Graça, em Parnaíba. Ele já escreveu várias vezes aqui no chat, então, beijo para Dona Graça, para o Sérgio, enfim, para todos os demais aí que queiram se sentir beijados e abraçados. Mas olha o que o Jair Silveira escreveu aqui, que eu achei sensacional. Os ministros, quando falam em política, dizem não representar a instituição, mas quando são xingados, se transformam em instituição. Era dos trans. Perfeito. Vou aproveitar, então, a sua carona, Cris. Estelita, que está lá de Diadema, aqui em São Paulo, Valmir de Pederneiras, o Eduardo Carrilho de Casa Verde, está sempre com a gente, né, o Eduardo? A Elaine Almeida, lá de Teresina, falou, manda um beijo pra gente. O Raí de Guarapuava, no Paraná, Soraya Anselmo, que está em João Monlevade, em Minas Gerais, a Érica Policarpo de Curitiba, e um beijo aí especial para Deusiana, mulher do Zé Paulo e irmã do nosso querido Márcio Komura, que trabalha aqui com a nossa produção. Ela faz aniversário. Um beijo aqui em nome do Estúdio Oeste para você. Flávio Morgenstern, e aí? Bom, vamos mostrar antes do seu comentário a fala do Barroso? Vamos, porque só a gente sempre. Aqui na Revista Oeste tem mostra. Coragem, né? Sumiu. Nessa cortina de fumaça toda da mídia tradicional, né, da velha imprensa, falas, né? Ninguém mais fala do Barroso. Aliás, a Cris lembrou no S Sem Filtro nessa semana que alguns veículos de imprensa sequer enviaram representantes para a coletiva de imprensa do pedido de impeachment. Eles não querem falar sobre esse assunto. Tudo bem o que o Barroso falou, né? Tudo bem, talvez aquele nós, eles se sintam representados. No nós, derrotamos o bolsonarismo. Vamos mostrar a fala do Barroso. Daqui com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Flávio, artigo 39, Lei 1079/50. Isso aí é proibido para um juiz, e não um juiz da Suprema Corte. É proibido para qualquer juiz, um juiz de comarca do interior, sei lá, do Sergipe, menor estado do Brasil, fazer ativismo político, tá? Tô na câmera errada aqui, desculpa, tá uma troca aqui de câmeras, tá, gente? É proibido, acabou, é proibido, a pena aqui, no caso, é de impeachment.
impeachment, tá? O Barroso não pode fazer isso, ele tem de ser empichado para se cumprir a lei e para haver democracia no Brasil, porque isso foi um ato antidemocrático. Ou seja, é um juiz torcendo para um dos lados. É uma partida de futebol em que o juiz está marcando todos os gols e depois dizendo: este time aqui, que é o meu preferido, ele venceu. Bom, vamos lá. Essa fala do Barroso, ela é extremamente reveladora de que o Brasil não está lá muito bem das pernas em matéria de sistema de direito. Nós não temos lei. E se nós não temos lei, nós não temos o tal do Estado Democrático de Direito. Você pode chamar isso de democracia o quanto você quiser, porque essas pessoas controlam os votos. Mas aí, como nós já dissemos, nós precisamos investigar o que o Barroso quis dizer com nós derrotamos o bolsonarismo, tá? Existe algo a ser investigado, ou seja, eu não estou defendendo aqui apenas o impeachment do Barroso. Precisa haver uma investigação, talvez policial, talvez com uma busca e apreensão, tá? Talvez pelo menos com uma quebra de sigilo integral de todos os dados e toda a vida aí do Barroso, para saber o que ele anda tramando com outras pessoas contra o bolsonarismo. Como mostrou essa nossa capa, acho que talvez a capa mais corajosa do jornalismo brasileiro, pelo menos meio século, tá? Foi essa capa da revista Oeste de agora. Esse nós aí dele, precisa ser investigado para saber. Ele inclui a Rosa Weber? Ele inclui todos os membros do Tribunal Superior Eleitoral? Ele inclui todos os membros do Supremo Tribunal Federal? E isso enseja uma investigação para termos democracia. Não contente com isso, vamos voltar agora ao caso do Alexandre de Moraes, que nós estávamos comentando agora há pouco. Nós sabemos que a mídia é o quarto poder. Isso que nosso leitor aqui, né, comentou aqui, a Cris falou, que o Silvio acabou de comentar, também é muito importante, ou seja, o sustentáculo e para onde vão os ânimos da população dependem da mídia. Se a mídia fica o dia inteiro falando, o Bolsonaro é nazista, o Bolsonaro é golpista, o Bolsonaro é extrema-direita, aí você vai lá, vai querer matar o Bolsonaro, você nem querer saber por quê. Agora, quando o Barroso faz uma coisa como essa, você noticia num dia e no dia seguinte você já acaba. Vamos ver no caso do Alexandre de Moraes. Olha só, são todas manchetes reais. Imagine você, leitor, que você é um estrangeiro, você acabou de chegar da Hungria, não sabe absolutamente nada sobre o Brasil, você abre o jornal e começa a traduzir. Olha as manchetes. Por que suspeitos de agressão a Alexandre de Moraes em Roma, blá, 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 blá. Agressores de Moraes são tratados com o padrão do 8 do 1. Agressores de Alexandre de Moraes são identificados. PF investiga. Para Lula, agressor de Alexandre de Moraes é um animal selvagem. PF identifica agressor do ministro Alexandre de Moraes. Polícia Federal interroga agressores de Alexandre. Empresário apontado como agressor do filho de Moraes, etc, etc. Aí você fala assim, bom, eu acho que esse Alexandre de Moraes deve ter sido espancado por alguém com um taco de beisebol, provavelmente. Deve estar, sei lá, no hospital. Inclusive, uma rede de TV no dia noticiou da seguinte forma: não se sabe ainda o estado de saúde do filho de Alexandre de Moraes. Com estes termos, tá? Você vai lá pensar, nossa, mas pelo amor de Deus, o que aconteceu com esse ministro Alexandre de Moraes? Ele deve estar, sei lá, em coma, deve ter sido uma horda, não sei, alguma coisa desse jeito. Mas depois você descobre, ora, ele foi hostilizado, ou seja, as pessoas, pela versão da defesa aqui do agressor, foi uma troca ali, ou seja, foi chamado de criminoso, houve um termo ali que ele está acusando, né, o filho do Alexandre de ter chamado a sua esposa, um termo de cunho sexual gravíssimo, tá? Não vi nenhuma feminista até agora pedindo a filmagem para saber se isso aí é verdade. Houve ali uma troca e isso está sendo investigado como crime contra a democracia. Peraí, o Alexandre de Moraes é a democracia? O Alexandre de Moraes, ele é a instituição? Eu nunca vi você dizer, nós temos um país livre porque nós não podemos criticar um político. Uma troca de farpas num aeroporto fora do Brasil. Se isso é crime contra a democracia, eu não conheço um único brasileiro, a começar pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que seja democrático. E aí fica também aqui uma questão que eu gosto sempre de repisar, tanto quando a gente fala, por exemplo, sobre o 8 de janeiro, que nós da Revista Oeste, todo o nosso time, desde o dia 9, aliás, desde o dia 8, porque nós acompanhamos, evidentemente, no nosso site, tudo os desdobramentos naquele final de semana, nós repudiamos todo tipo de ataque, de agressão.
seja a prédio público, a prédio privado, quem jogou uma pedra, quem pichou, nós repudiamos e queremos que sejam punidos com o rigor da lei, a letra da lei. Assim como se as imagens mostrarem que o ministro, o filho do ministro ou alguém que estava passando ali naquele saguão, naquela sala VIP, não importa. Se alguém foi agredido, deve responder por isso. Existe lei justamente para isso, para se andar dentro da lei, de acordo com a lei. Vai sim ser punido e nós defenderemos punição exemplar. O que nós estamos dizendo e questionando é o uso da Polícia Federal numa operação de busca e apreensão contra um suposto crime de honra, uma suposta ofensa. E isso é algo incomum no nosso país, se olharmos no retrovisor até a virada e a redemocratização do Brasil. Isso é algo incomum conforme o Código de Processo Penal, conforme a nossa Constituição, conforme, por exemplo, a questão da jurisdição. Aconteceu na Itália e, de repente, o Supremo delibera sobre pessoas que não têm foro privilegiado e a Justiça Federal determina em cima da comarca. Então, é tudo isso que nós estamos questionando, a legalidade dessa ação. Polícia Federal não é para defender ninguém do ponto de vista pessoal. E não foi o Estado que foi atacado. É isso que nós estamos colocando aqui. Mas mover uma pedra contra um prédio público ou agredir alguém, isso nós repudiamos veementemente, independentemente de quem seja. Por que eu estou fazendo esse comentário? Primeiro, para que não faça aquela maldade que acontece muitas vezes com pessoas que só olham para um lado do espectro político e vão lá e recortam determinada fala, né? Determinado adjetivo, determinado trecho, sem olhar para o todo do que estamos falando. Segundo, e mais importante talvez, porque já entramos aqui num outro assunto. Quem propagou o discurso de ódio, e isso vem passando impunemente, foi um deslize talvez, vamos para trocar o cara do discurso dele, é o atual mandatário da República, que disse que pessoas precisam ser extirpadas no Brasil. Temos o vídeo, produção? Vamos soltar? O que está aparecendo é que existe uma vontade majoritária das pessoas de que o ódio, sabe, surgido durante o processo eleitoral, tem que ser extirpado. Sabe, ninguém consegue viver azedo todo dia, ninguém consegue viver amargurado todo dia. Nós precisamos punir severamente pessoas que ainda transmitem ódio, como o cidadão que agrediu o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Quer dizer, um cidadão desse é um animal selvagem, não é um ser humano. Bom, vamos lá. Fabi, esse discurso, se ele fosse usado, dito, tivesse saído da boca de alguém do campo contrário, do espectro da direita, não digo nem pelo presidente Jair Bolsonaro, mas com ou sem mandato, não importa, ele teria causado um estrago tão grande, não só do ponto de vista de divulgação de mídia, como de repúdio, que eu acho que estaria aí sendo atribuído como nazista, por exemplo. Sim, é isso que nos causa bastante indignação, quando a gente observa que a mídia e outros juristas e outros políticos, a grandíssima maioria, está passando um pano tão gigante que até vi a interpretação do verbo extirpar. Vocês estão brincando conosco, né? Deu para entender muito bem o contexto. Não tem nada de amor nessas frases do Lula em relação, pelo menos a metade da população brasileira, né? Como também, gente, é uma junção de frases, é uma junção de condutas que não tem como dizer, é uma pregação de ódio, de extermínio, né? Isso me parece bastante com o que está tipificado no crime de genocídio, quando se quer dizimar parte da população, seja por pensamento, seja por identidade, ou qualquer coisa que seja. Então, não venha com esses mimimis, nem para passar pano para o ministro Barroso, né, que disse sim, nós vencemos o bolsonarismo, como se o bolsonarismo fosse algo doentio, ao contrário, eles querendo ou não,
vou repetir, nós somos pelo menos quase metade, né, dos brasileiros ou mais. Então, não existe esse diálogo. Eu tenho ficado assim espantada com a coragem. E você junta falas do Barroso com as atitudes do ministro Alexandre de Moraes, junto com a própria declaração e também palavras da Rosa Weber. E aí a gente tem as falas do Lula, essa que a gente acabou de ouvir. A gente tem falas do Lula também que não vimos ninguém da extrema imprensa lá falar em relação à escravidão, né? Lamentavelmente, ele falou isso em Cabo Verde. Então, assim, não precisava realmente ser o presidente Bolsonaro. Bastasse ser algum dia um apoiador do presidente Bolsonaro bem longe, eles iam fazer o que eles sempre fizeram, criminalizar apoiadores políticos de uma vertente que eles querem calar a boca ou querem fazer que a gente seja a tal da direita permitida. O que significa isso? Que nós não podemos falar, porque se falássemos, seríamos considerados radicais demais. E aí eu tenho um recado para dizer. Com todo esse risco e com essa capa corajosa, que mais uma vez eu vou enaltecer aqui da Revista Oeste, eu só tenho um recado. Serão poucos, talvez, que falem, mas vai ser difícil nos calar, porque a injustiça no Brasil está gritando. E a história do mundo nos traz que pessoas autoritárias com esse tipo de atitude acabam ficando no rodapé da história, ou ficam muito famosos justamente por serem os maiores ditadores. Então, e até aí, se der, passa a bola aí para o Flávio, porque quem entende bastante de Segunda Guerra Mundial, que daria para fazer um paralelo, é o Flávio Morgan. Então, joga a bola aí para ele. Eu passo daqui para lá, ó. Tá bom, vamos lá. Agora eu vou acertar a câmera, gente. Desculpa, vou te pedir desculpa aqui para nossa audiência, porque eu fiquei sentado no lugar da Fabi. Eu tô acostumado com a minha câmera. Vamos lá. Você sabe, vou te falar uma coisa assim que parece piada e parece ser sempre aquele esquema forçado. Vamos falar de verdade. Você sabe como que os alemães apoiaram o genocídio de 6 milhões de judeus no Terceiro Reich? Eu vou dizer aqui claramente como alguém que estudou esse fato, tá? Em primeiro lugar, eles foram acusados de serem uma ameaça ao Estado. Sabe qual foi a primeira ameaça deles? A ameaça de que eles eram uma ameaça sanitária, ou seja, eles passam doenças. Eu não sei se vocês já ouviram falar de alguma coisa parecida como essa, né? Tinha que, inclusive, a ideia de gueto, ele é um gueto sanitário. Ele, antes de qualquer coisa, é um gueto sanitário para vocês falassem, ó, não transmita suas doenças para cá. Tá? Pesquisa o livro da Naomi Baumslag. Eles perseguiram seus jornais, dizendo que seu jornal é mentiroso, né? Pode pesquisar aí como é que era fake news em alemão na época, né? Seu jornal é mentiroso, então nós temos que fechar o seu jornal. Noite das Facas Longas foi também voltada para os jornais. Você criou uma intensa campanha na mídia dizendo que eles eram radicais. Isso parece brincadeira, né? Ou seja, o Hitler ele era colocado contra os radicais. Para quem acha que isso aí é uma brincadeira, pesquisa o livro do Ian Kershaw, um dos maiores historiadores do nazismo, historiador irlandês, tá? Que ele fala exatamente isso em The Hitler Myth. Eles alegaram que os judeus eram fanáticos religiosos. Não sei se você já viu esse discurso, né, recentemente. Controlaram a opinião também, né, na rédea curta. E eles estavam sempre falando em nome da democracia, tá? Você acha que nazismo era uma coisa que dizia que era contra a democracia? Não, eles eram um partido que estava disputando eleições. Uma eleição que muita gente disse que foi fraudada. E aí eles foram lá falar, quem é você para falar que essa eleição foi fraudada? Isso é um crime contra o Estado alemão. E eles determinaram, obviamente, que ofender político era crime. Agora, você quer saber qual que é o principal de tudo? O Hitler ele foi eleito democraticamente, tá? Ele ganhou, só que ele ganhou como chanceler, ou seja, era um pouco menos até do que o presidente. Como é que ele vira plenipotenciário? Bom, botaram fogo no parlamento alemão, o famoso incêndio do Reichstag, 4 semanas depois de Hitler subir ao poder. Fogo no parlamento, falaram, a culpa é dos judeus. Você conhece uma história parecida? Eu acho que é bom a gente colocar hashtag, né? Fazer o povo brasileiro conseguir pronunciar hashtag. Então vamos lá, vamos falar com a Cris agora. Estava lendo uma reportagem aqui da Gazeta do Povo. O repórter da Gazeta entrou em contato com 14 entidades que representam, ou dizem representar o movimento negro, e nenhuma delas quis se pronunciar, muitas fingiram que não eram com elas, sobre essa fala racista do presidente brasileiro. Frente Parlamentar Antirracista também ignorou, disse que o senador, eu acho que é o Paulo Paim, que está coordenando a Frente Parlamentar, estava em compromissos no interior com dificuldade de acesso, não sei que dificuldade de acesso é essa, todo mundo hoje em dia tem celular, é só ligar, mandar uma mensagem, vai conseguir falar com ele com certeza.
ministro dos Direitos Humanos também ignorou, a ministra da Igualdade Racial também ignorou, e aqui a única resposta que é patético, né? A única resposta que a Gazeta do Povo conseguiu foi uma resposta em relação a uma proibição de um advogado negro entrar no Tribunal de Justiça do Distrito Federal com roupa de candomblé, uma crítica a isso. Então, realmente, a fala de Lula não tem problema nenhum. Quer mostrar o vídeo, Cris? Quer mostrar o vídeo e aí depois você segue no teu comentário? Vamos mostrar esse trecho dessa fala. Vamos lá. Porque nós, brasileiros, somos formados pelo povo africano. A nossa cultura, a nossa cor, o nosso tamanho é resultado da miscigenação entre índios, negros e europeus. E nós temos uma profunda gratidão ao continente africano por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão no nosso país. Tá aí, tá documentado então, Cris. Devolvo a palavra para você. Então, só voltando aqui, achei o trecho que fala o seguinte: a única das 14 entidades que dizem defender o movimento negro e ser antirracismo, a única que respondeu à reportagem da Gazeta do Povo foi a ONG Crioula, mas optou pelo silêncio em relação à fala de Lula e apenas mandou uma nota de repúdio apontando racismo por parte do Tribunal de Justiça do Distrito Federal por ter impedido a entrada de um advogado em trajes de candomblé durante uma sessão de julgamento. A gente nem sabe exatamente quais são as normas lá em relação a trajes, porque eu que fui repórter sei que, por exemplo, aqui no Paraná, nos meus anos de reportagem, eu estive na reportagem de TV até 2016, repórter mulher não podia entrar no pleno do Tribunal de Justiça para acompanhar uma sessão de julgamento se não estivesse de saia. Era norma da vestimenta. Teve um caso polêmico no interior do Paraná de uma testemunha, eu acho que era testemunha, não sei se era a vítima, num processo que não pôde entrar para depor porque estava de chinelo de dedo, sendo que era um agricultor que era o único calçado que ele tinha. Depois o juiz teve que abrir uma exceção, mas era regra de vestimenta do tribunal. Então, não posso falar aqui em nome do Tribunal de Justiça, porque a gente não sabe qual é a versão, mas a ONG só se pronunciou em relação a esse caso. É um passapanismo que não tem mais como a gente perdoar. É gente que fala em racismo estrutural. Aliás, essa reportagem está muito apropriadamente lembrando que um dos difusores dessa tese do racismo estrutural é o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, e aponta aqui o erro da tese do racismo estrutural, que ele prega que todos nós, todos os brancos, somos potencialmente racistas. Então, ele está jogando a pecha de racista contra pessoas que jamais pronunciaram uma única fala racista. Aí tem o presidente da República, aí que eles veneram, falando uma bobagem dessas num país africano, perante o presidente de Cabo Verde, que é um país da África também, comunidade negra ali presente, e ninguém fala nada. E aqui a reportagem também lembrando que o Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, também não se pronunciou quando o Lula estendeu o tapete vermelho para o ditador Nicolás Maduro, que mata pessoas, é racista, é homofóbico, e isso já está provado lá dentro da Venezuela, inclusive por entidades internacionais de direitos humanos. É inacreditável o silêncio desses lulistas em relação a um absurdo. Se eles querem realmente melhorar a relação entre as raças, se é que existe esse racismo que eles pregam com essa intensidade nesse nível no Brasil, eles estão errados em se calar também nesse momento. Muito bem, é tudo muito seletivo, é tudo muito relativo. Até a democracia para o Lula é relativa, não é mesmo? Hora da charge da semana e hoje com a presença aqui conectado conosco para falar sobre o seu traço da semana, o Leandro Spetti. Schmock, boa noite, tá bem? Boa noite, pessoal, tudo bem? E aí, Silvio, como você está? Tudo bem. Você está aqui no telão, aí, como é que vai? Vou colocar você no telão aqui. Deixa eu dar um oi para todo mundo aí. Fala, Flávio Estrela da Manhã, a Cris, Barroso do Bem. Barroso do Bem. E aí, vamos jogar na tela então para você contar o que você aprontou nessa semana. Vamos lá, produção, colocando a charge, tá aí. Parece alguém que quer ser prefeito de São Paulo. Explica pra gente. Exato.
É legal que, assim, quando a gente vai trazendo a charge, eu estou acompanhando o programa, né? Depois até fazer uns comentários interessantes do que eu ouvi até agora, mas em relação à charge, que, né, é o meu assunto. Eu acho que é legal as charges sempre trazerem coisas que até nem estão tão, assim, em voga, mas estão, né? Porque se a gente der uma lida no que está escrito, né? Nós só invadimos imóveis vazios e inúteis que custam caro para o pagador de impostos e que não cumprem suas funções sociais. Menos a sala do Lula. Quer dizer, o Lula nunca está no Brasil. Então, automaticamente, a gente para pensar que ela poderia ser um alvo da turma do movimento sem teto, né? Do pessoal que invade todo tipo de propriedade privada, se ela está funcionando ou não, mas tem essa desculpa. Eu acho que é uma coisa que a gente deveria começar a pensar. O nosso presidente não está presente. Tem um sítio também em Atibaia, né? De repente, não sei, que não tem dono, não é de ninguém, né? Não é de ninguém. É o sítio Atibaia, triplex do Guarujá, isso que a gente conhece, né? Então, esse é o tipo de coisa que eu fico bem consternado, né? O nosso presidente poderia estar aqui, né? Seria legal se ele estivesse mais aqui, deveria estar presidindo o nosso país, enquanto isso ele está em hotéis de 6 mil, 7 mil, 20 mil reais e o pessoal fazendo conta para pagar o boleto do mês, né? Tá faltando dinheiro, mas é fácil viajar para fora com o dinheiro. A própria Margaret Thatcher já dizia que o dinheiro não é público, né? O dinheiro é nosso, é nosso. De quem paga impostos, né? Do pagador de impostos, né? Do pagador de impostos. Interessante, inclusive, é que o noticiário que se dá nas televisões em geral sempre fala, né? O contribuinte. Contribuinte é aquele cara que automaticamente ele vai lá para fazer uma contribuição, sempre meio que voluntário. Nos Estados Unidos é taxpayer, né? É o pagador de impostos, pagador de taxa. Então a gente está sendo taxado. A gente não é contribuinte voluntário, a gente é compulsório, né? Então deveria começar a mudar essas terminologias aí. Flávio, me ajuda aí, mas mudar esse tipo de terminologia para a gente poder começar a colocar as coisas nos seus lugares, né? Imagina, a gente é contribuinte. Eu estou contribuindo com o quê? Eu acho... Não é voluntário, está sendo imposto, né? Imposto sobre nós, na nossa cabeça. Schmock, eu acho que tem muitas coisas que a gente precisa mudar, né, aqui de todo esse vocabulário. Acho que a primeira coisa é definir, né, o que é um ato antidemocrático, porque assim, você interferir no poder alheio, isso aí não tem problema nenhum. Você inventar um inquérito que vai contra a Constituição e que vai contra a lei, que portanto ele é ilegal, inconstitucional, antidemocrático e que abole o Estado de Direito, isso aí não tem problema nenhum. Agora, você falar, olha, ministro, eu não vou com a sua cara, lá em Roma, aí isso é um golpe de Estado. É um absurdo. A gente está com um problema de gramática, problema de morfologia, problema do que você quiser, ortografia, problema de sintaxe. Escolhe a palavra e o Brasil está com sérios problemas. Posso fazer uma partezinha bem... que acho que pouca gente gosta de tocar no assunto, ou pelo menos a gente estava tocando no assunto agora antes de falar da charge, que eu estava pensando em fazer uma charge em relação a isso que o Lula falou, né, mas não ficou tão grande, não tomou um vulto tão grande quanto... Ele falar uma bobagem tão grande quanto ele agradece a escravidão por 350 anos. E isso, para mim, faz só... Eu não quero me estender demais, né, se você me permitir, mas é uma coisa que acho que é legal a gente parar para pensar. Existem as questões de reparação histórica que muitos movimentos ficam exigindo. Houve reparação histórica, para vocês que sabem, eu sou judeu e minha avó teve os pais e as irmãs assassinados pelo regime nazista. Então ela teve uma compensação, mas a minha avó viveu o período nazista e ela se refugiou na Sibéria. Quando ela voltou, ela recebeu a indenização do governo alemão, mas assim que ela faleceu, o meu pai já não recebeu mais. Então, não é que ele diretamente não sofreu. Então, a reparação foi com ela, que viveu esse período. É uma discussão muito grande, que não dá para entrar agora, reparações históricas e tudo mais, mas e a escravidão ninguém está defendendo, nem passando pano, muito pelo contrário. Mas seria muito interessante que, fazendo contas, eu não sei se isso já foi levado em conta, que a escravidão no Brasil começou em 1535 e terminou em 1888. O Brasil ficou independente de Portugal em 1822.
Então a escravidão no Brasil não é do Brasil, é de Portugal. São 287 anos de Portugal escravizando e 66 anos de Brasil escravizando. Então, existe uma dívida, se existe uma dívida histórica, e ela tem que ser cobrada em todos os termos sócio ou econômicos, Portugal tem que entrar nessa conta, eu acho. Isso é uma continha que eu fiz agora rapidinho. Mas é isso aí. Bom, eu ia vir falar da charge e acabei me estendendo demais. Você está em casa, Chimoque. Leandro, grande Leandro Spetz, está em casa. Até a semana que vem. Um grande abraço, meu amigo. Parabéns aí pela charge. Obrigado, gente. Um abraço. E, ó, aquela charge de semana passada do Barroso, cara, valeu, viu? Foi bem em cima da hora, mas valeu porque foi histórica. Obrigado, ó, continuem aí, continuem a força, continuem aí nessa batalha. É essa mesmo. Muito bem. Abraço, então. Bom, vamos seguindo. Gente, valeu. Seguindo aqui, eu queria falar de mais um assunto que, olha, eu não sei para vocês, Fabi, Cris, Flávio, mas eu quando li a notícia hoje, no site da Revista Oeste, de outros jornais também publicaram, eu fiquei pensando o quanto o Brasil entrou num lugar que está difícil de explicar, por exemplo, às gerações, os mais jovens, o que aconteceu com o Brasil. As pessoas, às vezes, no exterior, com quem a gente tem amizade, elas não conseguem entender. O Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral vai ser homenageado por uma escola de samba no Carnaval. Bom, o Sérgio Cabral tem mais de 400 anos de condenação. E está solto. Ele diz que agora ele virou influenciador digital. Aparece comendo feijoada aos finais de semana, tomando caipirinha, deve estar indo à praia, ele não deve nada à justiça, né? Foi tudo anulado. Essa é uma imagem atual do Sérgio Cabral. E o Sérgio Cabral será homenageado por uma escola de samba. Eu imagino que alguém deva se lembrar que a relação das escolas de samba também, historicamente, tem problemas, né? Com contraventores, bicheiros. Em 2015, a Beija-Flor, que foi campeã no Rio de Janeiro, homenageou a Guiné Equatorial e o seu ditador, que mandou 10 milhões para o Brasil, ou seja, uma homenagem ao ditador africano aqui no meio do nosso carnaval. Mas o Sérgio Cabral, as pessoas sabem quem era o Sérgio Cabral. Não é possível homenagear o Sérgio Cabral, que chegou a confessar. A gente tem uma imagem ainda do depoimento dele, produção, quando ele confessa qual era o grande problema dele, a justiça, antes de ser preso. Temos? Esse meu erro de postura, né? de apego a poder, a dinheiro, a tudo isso, né? Isso é um vício. Isso em dinheiro. A gente, daquele nosso jeito bem-humorado, a gente pode até dizer, bom, mas vai ter o carro forte das joias, vai ter a ala dos guardanapos, depois se a gente achar aí a imagem dos guardanapos, né? Enfim, a gente pode contar isso de uma forma bem-humorada, mas eu confesso que essa daí, Fabi, a hora que eu li ali, eu falei, não é possível, não é possível. Só aqui, né? É o puro suco do Brasil. Tá exagerando, né? A gente fica sem saber até o que falar. Eu vi aqui no chat já o pessoal já dando dicas de samba enredo. Eu tenho até receio porque a gente não está em tempos normais, né? Se estivéssemos, até daria o direito aqui de ler algum deles, porque o pessoal é bem criativo. Mas acho que vocês podem dizer aqui no chat, para o pessoal interagir com a gente bastante, quais seriam, né? Por exemplo, como seria a ala das baianas, né? Vocês poderiam dar um bom nome aí para a escola de Sérgio Cabral, homenageando gente, né? Réu confesso, farra dos guardanapos, acabou com o Rio de Janeiro, e a gente tem isso, assim, a continuação, né? Olha só, a farra dos guardanapos, para quem não se lembra, foi em Paris, né? Porque já que vai fazer, não faz em qualquer lugar, e a gente tem agora ele de volta, né? No shape aí, eu tô rindo porque é preciso rir disso. Infelizmente, esse é o retrato do Brasil. Então, quando a gente pega no pé de políticos, etc., a gente pega porque a gente tem motivo. A gente precisa realmente cobrar
de quem está no poder faça o que é necessário. Porque esse pessoal aí, eles não largam o osso. Veja, gente, nem dá para falar assim, nem dá para apelar, falar, esse cara não tem a cara de pau? Não tem não. E vai sair sambando como se nada fosse pior, ainda servindo de inspiração para outros, né, para outras pessoas. Então, eu só peço nessa hora que Deus tenha misericórdia das nossas crianças e que elas realmente tenham algo melhor, né, um ídolo de verdade, porque tá difícil essa situação no Brasil. É isso aí, como disse o Celso Vilela aqui no nosso chat, Cris, esse pessoal precisa ser estudado, né? Não é possível. O Sérgio Cabral não dá, né? Eu vou trazer a contribuição do chat aqui também. Eduardo Bergstein dizendo, quero saber se vai ter uma ala na escola de samba das baianas com lenço de guardanapo na cabeça em homenagem ao Cabral. Então, é isso que as pessoas ficam se perguntando, né? Eu quero ver se vai ter uma ala em homenagem aos viciados em roubar, se vai ter uma ala mostrando a cela dele em Bangu, se vai ter uma ala lembrando o número 425, que é o número de anos que ele deveria ficar na cadeia, por causa dos vários crimes continuados de corrupção, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, e acho que tem mais alguns outros crimes ali na conta de Sérgio Cabral. Se vai ter uma ala, lembrando que a esposa dele, Adriana Anselmo, que usufruía de todo o fruto dessa corrupção, também foi presa, condenada, e só foi liberada porque tinha um filho de 12 anos para criar. E se vai ter uma ala, lembrando que tem várias mães, até hoje, com filhos pequenos para criar, até hoje presas por causa do 8 de janeiro, e não foram presas no 8 de janeiro. Foram presas no dia 9, acampadas em frente ao QG, sem ter cometido crime algum, junto com aquele vendedor de cachorro-quente, de pipoca, não lembro o que era, do QG, porque tem o de algodão doce, que estava lá na esplanada, e tem também um outro que vendia, acho que pipoca, e tem um morador de rua que ia comer quentinha lá no acampamento. Então, é tanto absurdo sendo cometido, e a gente vê aí esses dois criminosos, Adriana Anselmo, Sérgio Cabral, livres, leves e soltos, assim como tantos outros criminosos condenados por desculpas, por firulas, por manobras, e agora uma escola de samba homenageando. Como diz você, né, Silvio? Puro suco de Brasil. Está aí a foto do perigosíssimo vendedor de algodão doce do dia 8 de janeiro. E se tinha algodão doce, provavelmente é porque tinha crianças também nessa tarde ensolarada ali, acompanhando seus familiares, numa tarde que terminou do jeito que ninguém queria, mas é isso, não tinha fuzis, não tinha blindado militar, tinha algodão doce. Flávio Morgenstern, então, hora daquele seu passeio pela velha mídia brasileira. Pela velha mídia. Vamos lá, né? A produção, eu deixei algumas coisas aí para a produção, para a gente comentar, porque essa semana eu vou fazer o programa inteiro só com as bobagens que nós vimos, né, na grande mídia. Acho que os casos mais famosos, né, a Gadelha vai colocar aqui na tela, foram envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e a sua versão, né, de que ele foi agredido de maneira, né, falaram do óculos, né, e aí num mundo em que todo mundo tem um celular, foi num lugar que supostamente tinha muitas pessoas ali com celular, e como uma pessoa que é talvez a pessoa mais famosa do Brasil hoje, de repente não tem uma filmagem. Aí o Globo vai lá e solta uma coisa como essa, né? Agressão a Moraes, ilustrações mostram como foi o ataque. Quer dizer, não é nem como teria sido. Você já presume que a verdade revelada é a versão de Moraes. Ora, isso aqui para mim está me lembrando dos anos 90, né? Nos anos 90 que tinha uma coisa como essa. A internet não perdoou, né? Mostrou aí como é que estão fazendo essa charge, né? Com Batman ali, aquele meme mais famoso, tá igualzinho. O Globo assim nem se preocupou em dar uma disfarçada. E a pessoa começou a zoar, né? Começou a zoar, fizeram as melhores piadas que eu vi envolvendo isso. Algumas merecem ser comentadas aqui, né? Porque você vê, né? É sempre assim, ali a ideia era de que o filho do Alexandre de Moraes, ele parece, né, 10 anos. Ninguém comentou que ele é um advogado com processo no STF julgados pelo próprio Alexandre de Moraes, né? Aqui falaram, acabaram de me roubar, ó, tá aqui, roubaram minha Ferrari, aqui o cara tá querendo Ferrari de volta, ó, tá aqui a prova, modelo no Globo, né? Não sei se a gente teve mais alguma aí, porque o pessoal
sei lá, achar que isso é uma coisa como, isso é uma prova, isso aí mostra que esse pessoal está completamente insano. Nós temos também, né, a Folha falando sobre as mudanças climáticas, tá? Isso aqui eu acho que foi uma das coisas mais bizarras que eu vi no jornalismo. E olha que assim, a gente tá no limite já toda semana, né? Mudança climática castiga eleitores de Bolsonaro no Sul. Isso aqui tá errado em tantos níveis, né? Eu não consigo imaginar, por exemplo, você falar, olha, um alagamento em São Paulo, na Marginal Tietê, é uma mudança climática que atinge eleitores de Bolsonaro em São Paulo. É antiético, sabe? Não faz o menor sentido, para começar. E chamar, né, mudança climática, um ciclone é uma mudança climática, desculpa, eu não sei se você entende algum conceito, né, de alguma coisa. E nós temos também, né, uma de hoje, tá? Bolsonaristas, não sei se é de hoje ou de ontem, em que a Folha está conclamando aqui, né, para que não tenham bolsonaristas soltos no Brasil. Porque onde já se viu, né, você vai conseguir pacificar o Brasil com tantos bolsonaristas soltos por aí. Agora tem um detalhe. É o Ricardo Couto, né, que assina, que foi secretário de imprensa do Lula no primeiro governo, né, o portal UOL. Exatamente, quer dizer, um ex-secretário de imprensa do governo Lula, que está escrevendo isso, né? Com tantos bolsonaristas soltos, por aí fica difícil pacificar o Brasil. E aí, não contente com isso, eu não recomendo que vocês fiquem dando clique para a Folha de São Paulo, tá? Mas assim, o texto é meio assustador. Porque é aquele texto basicamente dizendo assim, olha, enquanto tiver um desses aí solto, você já sabe. Quando você junta isso com a fala do Lula, né, falando sobre extirpar esse tipo de gente, eu fico bastante assustado, porque eu estudei, né, a história do nazismo. Tá aí, um passeio pela velha mídia brasileira, um passeio semanal de Flávio Morgenstern. Eu queria mandar aqui, olha, mais uns recadinhos. A Lúcia Figueira, a Alair Batista da Espanha, aliás, a Lúcia ela lá da Espanha, a Lucena de Santo André aqui no ABC Paulista, o Dudu tá em Israel, escreveu fã da Fabi, o Marcondes, que está lá a Fernanda Marcondes lá em Sidney, Luiz Paulo Fortuna na Ilha do Governador, Erivelton de Dourados em Mato Grosso do Sul, Alan Nunes de Cachoeira do Sul, a Ione de Cascavel no Paraná, Paula Crestana, é isso. E aí, Cris, tem mais uns alôs por aí que você pegou pelo chat? Eu peguei de muitos lugares aqui, mas eu acho até injusto citar, porque são tantos. Eu fico surpresa como a gente vai aprendendo geografia brasileira aqui, só acompanhando nossa audiência, né? Mas queria mandar um abraço caloroso a todos os moradores aqui do Sul, que estão, como eu, com o nariz gelado, super agasalhados mesmo dentro de casa, porque as últimas noites têm sido muito frias, mas diz que o solzinho está chegando amanhã, pessoal. Vamos esperar. Eu tô sonhando com a tarde de domingo aqui em Curitiba, diz que vai fazer máxima de 25 graus. Para nós é um luxo. Em julho, um dia com 25 graus. Então, estou esperando. É isso aí. Então, um beijo para todo mundo que está com o nariz gelado lá no Sul. Um beijo para você também, Cris. E assim a gente já vai fazendo a nossa rodada final. Beijão para todos vocês, um abraço especial aí para o Fábio, para você, Silvio, que estão presencialmente, mas também para a Fabi, que ficou em casa me fazendo companhia no telão hoje. E um beijo para a nossa audiência de todos os lugares do Brasil. Sei que o pessoal de Manaus está passando calor, que eu também leio no chat, sempre o pessoal dizendo que está acima de 40 graus lá, é inacreditável, né? Um beijo então, Fabi do telão. Olha, Silvia, eu anotei aqui Rita Alves, de Feira de Santana, Bahia, porque eu estou indo nas outras redes que o pessoal está marcando a Revista Oeste, gente. Isso é muito legal. Obrigada, viu, pelo prestígio. A Marinês está sempre aqui com a gente, mas eu não posso deixar de falar de Sinop. A Chádia também sempre conosco. Esse pessoal vem nos acompanhando. Tânia de Itupeva, São Paulo. E eu também vou ficar devendo aqui outros nomes e outras cidades, mas agradeço o carinho. O pessoal falando aqui Barroso do Bem, né? Gente, Chimoque está me devendo uma charge agora, tá? Coloca aí Barroso do Bem. E quero agradecer de novo, novamente, Revista Oeste fazendo história. Muito difícil esses dias aí, né? Fazer jornalismo e falar de direito, gente, para mim tem sido uma dificuldade, mas estamos juntos porque nós amamos o Brasil e sabemos, que não sabemos, aliás, como, mas sabemos que a solução virá, porque ainda continuamos aqui unidos e pelo um propósito maior aí, que é
tirar o Brasil desse enredo ruim, né, de escola de samba bem ruim, que é o PT. Acho que disso ainda dá para falar. Obrigada, boa noite, Silvio, boa noite, Flávio, boa noite, Cris, é um prazer dividir telão contigo, e estaremos juntos aí na próxima semana, na próxima quinta-feira, aqui na Revista Oeste. É isso aí, Fabi. Aliás, Timóteo Leandro está sempre na nossa audiência. Você viu que teve encomenda para você aí de uma charge, hein? Timóteo, um abraço para você, Flávio. Vamos nessa? Vamos lá, queria agradecer mais uma vez aqui, sempre uma honra aqui estar fazendo Estúdio Oeste aqui com essa bancada e com as meninas, elas não estão na bancada hoje, né, as duas estão no telão. Queria mandar um abraço aqui, ó, Paulo Almeida em Orlândia, Kiane em Nagoya, no Japão, a Carol está em Livramento de Nossa Senhora, na Bahia, adorei o nome dessa cidade, a Romaica em Ivoti, no Rio Grande do Sul, Maria Josina em Gaspar, em Santa Catarina, Sinaderi em Tumbiara, em Goiás. Eu agora adoro pegar as cidades mais desconhecidas, né? Renato Pereira está em São José dos Campos, então essa é muito conhecida. E Erivelton Pereira em Eldorado, não é Dourados, né? Eldorado também no Mato Grosso do Sul. Mandar um abraço aqui para toda a nossa audiência, sempre muito honrado em estar conversando aqui com vocês. E como vocês viram, fazer jornalismo no Brasil, o jornalismo que deve ser o mais normal do mundo, mais atento aos fatos, está exigindo extrema coragem nossa. Então, eu quero pedir para vocês assinarem a Revista Oeste e nos vemos, então, na semana que vem aqui. A quinta-feira, às 8h30, para quem tá vindo aí do Oeste Sem Filtro, vocês esquecem que o Estúdio Oeste existe, né? Que eu tô de olho em vocês. Pode marcar na agenda, sempre quinta-feira, 8h30 da noite, tá? Muito bem, muito obrigado a vocês pela companhia, muito obrigado pela audiência aqui nas noites de quinta-feira. Quinta que vem estaremos aqui mais uma vez às 8h30, como bem lembrou o Flávio. Fiquem com Deus, amanhã tem mais no Oeste Sem Filtro e, é claro, eu convido vocês também a assinarem a nossa revista. Tem aí pela última vez o QR Code e assim a gente fecha a nossa grande transmissão hoje, um coladinho no outro. Tchau, pessoal! Entre todos os jornais e revistas do país, a Oeste é a melhor. Tem a melhor equipe de jornalistas, publica os melhores textos, tem paixão pela verdade, amor aos fatos e respeito pelos leitores. A Oeste não aceita publicidade oficial. Ela precisa do seu apoio. Assine!